Olá! Esse episódio do Fora da Política Não Há Salvação vai discutir o conflito dentro do Ministério Público Federal, particularmente entre o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, e a Força-Tarefa da Lava Jato, não só de Curitiba, mas todos os seus braços, e que vem rendendo uma discussão muito interessante. Quais são os limites que podem ter as forças-tarefas, que pode ter o Ministério Público ou o promotor independente para agir? Qual é o limite também que tem o Procurador-Geral para interferir em investigações ou no trabalho dos procuradores de forma que atuam de forma autônoma? Isso viola os princípios de autonomia do promotor natural, do Ministério Público, enfim. Para tentar discutir todas essas questões, eu convidei a professora Luciana Gross Cunha, que é professora da FGV Direito São Paulo e uma estudiosa das instituições do sistema de justiça, e que vai, nessa conversa aqui, tentar explicar para a gente, afinal de contas, o que está acontecendo no Ministério Público. E que eu não poderia deixar de mencionar isso, apesar de saber muito desse assunto, sabe muito pouco de futebol, tanto que é torcedora do São Paulo Futebol Clube, que foi eliminado pelo Mirassol nesses dias. Bem-vinda, Luciana. Bem-vindo, muito obrigada. Depois disso, não até tem fiquei problema. confusa. Vamos o quê? Bem-vinda, Luciana, pronto. Depois do jogo de ontem, aquele ex-goleiro do Corinthians... Você vê que o filho pródigo a casa torna, né? Pois é, fez aquilo ontem, enfim. Mas vamos lá. Cláudio, obrigada, super obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com você para discutir essas questões. Eu que sou uma ouvinte do seu podcast. Muito bem. Gosto muito, enfim, acompanho aí não só o seu trabalho, enfim, mas também agora o podcast. Obrigada pelo convite. Obrigado a você, Luciana. Explica pra gente, o que está acontecendo aí? É uma briga que está todo mundo certo, está todo mundo errado? Como é que a gente pode entender esse negócio? É uma briga de gente grande, né? Dentro de de uma instituição que não cuidou dos procedimentos para se institucionalizar, né? Desde a Constituição de 88 é um marco importante nesse sentido, porque coloca aí o sistema de justiça no centro da política, né? Autorizando todos esses atores a interferirem razoavelmente, com muita liberdade, né? Nas decisões que são decisões de políticas públicas, são decisões políticas propriamente ditas. E isso interfere não somente naquilo que a gente chamaria de judicialização da política, na área de direitos difusos, mas também vem mostrando como é que estes interesses pessoais desses atores interferem num procedimento como é o procedimento criminal, enfim, e mesmo o procedimento civil, né? Então, é em torno disso que está essa briga. Como não houve institucionalização, todo mundo está certo e todo mundo está errado. Né? Enfim, a gente não tem aí parâmetro exatamente para definir o que tá certo e o que está errado. A minha amiga Heloísa Machado gosta de dizer que o direito é aquilo que a gente faz dele. É mais ou menos para o bem ou para o mal. É mais ou menos que nem aquela piada do advogado, precisa de um parecer, você quer contra ou a favor, é um pouco isso? Exatamente, é um pouco isso. Então, nesse caso aí, a gente percebe quais são, que está muito claro os interesses que estão por trás dessa história toda, né? Então, a gente vê aí o Aras, junto com outros atores que estão beliscando essa vaga no Supremo Tribunal Federal, porque é isso que está em jogo, né? A vaga no Supremo Tribunal Federal que o Bolsonaro vai indicar depois da saída do Celso de Mello, e as eleições de 2022. Então, são esses momentos que são momentos políticos que estão em disputa nesse momento por meio dessa briga, né? O Aras querendo controlar tudo, e nesse caso da Lava Jato, essa proteção a esta coisa que virou um bem, né, na sociedade brasileira, que é a luta contra a corrupção.
Não, e no caso da Lava Jato em particular, é interessante como às vezes os procuradores da Lava Jato se referem a ela como se ela fosse uma instituição autônoma, né? Ah, isso vai prejudicar a Lava Jato, isso pode acabar com a Lava Jato, como se a Lava Jato fosse parte do Estado brasileiro, sendo que ela é, na realidade, só uma força-tarefa, né? Acho que o combate à corrupção, no caso, ela virou uma coisa tão ideologizada e reificada, né? Se coisificou, ao ponto de que às vezes se fala da Lava Jato como se fosse o Poder Judiciário ou o Ministério Público ou algo do tipo, sendo que não é, né? A Lava Jato descolou das outras instituições e é isso. Tanto é que eu já ouvi eles dizerem que a Lava Jato é um bem público, é um bem nacional. Pois é. É uma loucura total isso. Isso não tem cabimento. Né? Isso não tem cabimento nenhum. Agora, no caso do Aras, né, você mencionou aí o interesse dele, e até o Bolsonaro já sinalizou em público para isso, mas ele tinha feito isso para o Moro, já fez, enfim, parece que para um monte de gente, né, ele promete isso para todo mundo, uma indicação para o Supremo Tribunal Federal. Agora, a minha questão é, a quem ele precisa agradar mais? Ao Bolsonaro, que pode indicá-lo, ou aos senadores que precisam sabatiná-lo? Porque parece que esse enquadramento da Lava Jato, que pode até eventualmente redundar no enquadramento do Ministério Público, e culminou inclusive nessa discussão recente sobre a questão da elegibilidade dos membros do Judiciário, tudo isso aí também passa pelo interesse do Congresso brasileiro e em particular do Senado, não é? Exatamente, quer dizer, você tem por trás aí uma força no Congresso Nacional e nesse momento, por esse centrão que está rachado, não está rachado, mas enfim, está andando, é uma pauta, né, do Legislativo para controlar o Ministério Público e o Judiciário nessas investigações. A gente está vendo aí a briga do Toffoli com a Polícia Federal nos mandados que eles têm cumprido lá no Congresso Nacional, né? E que o Supremo Tribunal Federal também cada hora decide de um jeito, dependendo de quem é objeto dessa investigação, enfim. Então, a quem o Aras tem que agradar, eu acho que ele, enfim, o Aras é uma figura interessante, né? Porque ele chega aí por fora, né? É indicado pelo Bolsonaro fora da lista tríplice, o que causa imediatamente um enorme mal-estar dentro da instituição. A gente precisa lembrar que, apesar dessa falta de institucionalização, a gente tem um corporativismo aí que organiza, né, essas carreiras, mas, por outro lado, o Aras, ele em alguma medida, ele finge que ele não está totalmente com o Bolsonaro. Então, ele vai fazendo um jogo até esse momento. Quer dizer, se a gente percebe, se a gente vai olhar com cuidado, né, as ações que ingressaram no Supremo Tribunal Federal, a atuação da Procuradoria-Geral da República com relação ao governo, a gente percebe que ele busca aí dar uma ajeitada, né, e cobrir os interesses das duas partes. Nem sempre consegue. Enfim, mas ele tá se colocando como um político, né? Porque no começo parecia que era um assessor jurídico do Bolsonaro, hoje parece que ele está com um jogo um pouco mais complexo, né, do que esse. Até porque ele tem essa força, vamos dizer assim, essa pressão da própria corporação da qual ele faz parte, né? Enfim, que não tem não tem sido nem um pouco cuidadosa em criticá-lo nas suas ações. Então, ele tem que aí lidar com o Executivo, e mais especificamente com o Bolsonaro. Ele tem que lidar com esse Legislativo Nacional e com a pressão que os partidos políticos e que, enfim, os deputados e senadores, principalmente, fazem sobre ele, e também tem que lidar com os seus procuradores e com os outros ministérios públicos, né? Sobre qual é a sua atuação, para que ele veio, enfim, ele está defendendo quem quando ele está lá, se são os projetos do Ministério Público ou não. E aí expõe muito, quer dizer, esse voluntarismo do Ministério Público, né? Que é o que a gente chama de falta de institucionalização. Tá. Então, isso
traz para a gente essa questão do voluntarismo dentro do Ministério Público e, de forma geral, no sistema de justiça. Eu acho que a gente tem aí esse enorme protagonismo dos atores, né? Que, apesar de dizerem que não agem politicamente, enfim, não defendem interesses particulares, na sua atuação, desde sempre, estão ali manipulando, né, as regras do jogo para determinados interesses. A Lava Jato não é uma unanimidade dentro do próprio Ministério Público, a gente sabe disso. Isso é uma questão importante, quer dizer, todo o episódio da Vaza Jato tem um impacto aí, que é um impacto que a gente não pode minimizar, né? Por outro lado, você tem também a possibilidade, dentro desse voluntarismo, de surgir esses, vamos dizer assim, outsiders, como é o Aras, que por fora conseguiu chegar à Procuradoria-Geral da República e agora está aí montando a sua equipe, que tem todos os problemas, né? A gente não pode se esquecer da chefe da Lava Jato na PGR, das suas idas a Curitiba, que nada ficou muito esclarecido, o que ela ia fazer lá, o que ela deixava de fazer lá, enfim. Isso foi bem estranho, então, né? É uma novela longa, isso foi muito estranho. Isso foi muito estranho. E tem todos os casos do Dallagnol, do Deltan Dallagnol, no CNMP, né? Por conta da Fundação Dallagnol? Por conta da Fundação Dallagnol, por conta, né, esses atores começam a aparecer muito, os holofotes vão só para eles, enfim, eles podem se candidatar no futuro a cargos públicos. Pois é. Então, você tem aí toda essa jogada. Eu acho que o que a gente está vendo é o resultado de uma construção desde 88 dessa supremacia do sistema de justiça. Isso achando que eles podem passar por cima da política. Então casa bem aí com o nome do seu podcast, entendeu? Fora da política não tem solução. Ou de uma antipolítica que vem do sistema de justiça, né? De uma antipolítica moralizante, né? Porque tem aí todo um discurso moralizante por trás disso, né? Que o nosso, enfim, o ex-ministro da Justiça está aí ainda tentando se salvar dentro desse discurso, achando que eles podem resolver os rumos, enfim, do nosso país por meio dessas regras aí, né? Então eu acho que isso não é por acaso. Isso não é enfim, isso é resultado aí de uma longa construção, de gente muito interessado, né, nessa falta de institucionalização do Ministério Público particularmente. Aliás, com relação a isso, uma questão que, enfim, acho que é importante entender é quem pode o quê nesse caso? O Procurador-Geral da República pode interferir da forma como hoje interfere numa força-tarefa, até porque as forças-tarefas elas são criadas por autorização do PGR, né? Elas não surgem por geração espontânea, brotam do chão que nem cogumelos ou alguma coisa desse tipo. Então, a partir daí, como é que ele pode agir sobre elas? E segundo, né, e uma questão está implícita na outra, qual é o grau de autonomia que não só o promotor ou o procurador individual tem, mas que uma força-tarefa como essas pode ter? Os limites será que vão ser estabelecidos a partir dessa situação? Então, os limites eles não estão aí pré-estabelecidos, né? Até porque, enfim, tem essa ideia aí do promotor natural e vamos dizer assim, até do desenrolar dos fatos e da própria investigação, enfim, da relação que ele vai criando por conta das operações que também acontecem na Polícia Federal, né? Então você tem o caso da Lava Jato é um caso super interessante para a gente observar, porque ela vai agregando diversas instituições que pela primeira vez, num determinado período, né, atuaram de forma conjunta, né? Polícia Federal, Ministério Público e Poder Judiciário.
O Procurador-Geral da República teria, vamos dizer assim, influência ou alguma forma de competência de interferir, né, nas ações da Força-Tarefa dentro do Ministério Público. Uhum. Agora, a gente precisa perceber aí que quando a Força-Tarefa é constituída, cabe aos procuradores envolvidos definirem a forma de atuação dessa Força-Tarefa. Quer dizer, Então, o Procurador-Geral da República pode autorizar a instituição da Força-Tarefa, mas depois disso ele não pode mais controlar a atuação dela, é isso? exatamente. A forma de controle, ele pode acompanhar essas apurações, agora, controlar e interferir, né, nessas apurações, isso já não é mais competência dele. A gente precisa lembrar que, assim, o Ministério Público Federal, da forma como foi constituído, ele também, a gente poderia até fazer uma comparação com o modelo federalista descentralizado, né? Onde eu tenho ali núcleos que têm autonomia para a sua atuação. Eles requerem autorizações da PGR, mas uma vez autorizados, eles têm vários instrumentos onde eles estão atuando ali quase que de forma independente, né? E aí a gente pode perceber como dificilmente, se é oferecida uma denúncia contra um investigado, né? E essa denúncia é recusada pelo Poder Judiciário, ou o contrário, né? Não é oferecida denúncia no final de uma investigação. Dificilmente você vê o Procurador-Geral da República recorrendo ou interferindo dessa decisão. Então, isso mostra a autonomia desses procuradores, né? Então, e o que o Aras está tentando é montar um federalismo centralizado. Então, eu tenho aí as unidades... Que é um pouco o modelo do federalismo brasileiro, diga-se de passagem, é um modelo, né? Exatamente, né? Quem não gostaria de ter, se é que né, corresponde à verdade, enfim, levantamento de 38 mil pessoas jurídicas e pessoas físicas com dados, enfim, ligados à Lava Jato, né? Não, e até, se você me permite uma observação, no caso aí a gente está falando de uma única instituição, no certo sentido, que é o Ministério Público Federal, né? Exatamente. A interferência do Aras não se dá sobre o Ministério Público dos Estados. Não. Ela se dá sobre braços do Ministério Público Federal que atuam no nível estadual, mas que são, na realidade, parte de um órgão federal, ou seja, de um ente da União, que é, no caso, aí, o Ministério Público. Mas cada uma dessas unidades, elas são independentes também, né, na sua forma de atuação. Como no Judiciário. Como no Judiciário. Esse é um grande problema dos conselhos, né, tanto o Conselho Nacional do Ministério Público quanto o Conselho Nacional de Justiça, né, que é um pouco, qual é a capacidade, vamos dizer assim, de regulação das atividades que o Conselho Nacional do Ministério Público tem sobre, enfim, os ministérios públicos estaduais e mesmo sobre as unidades do Ministério Público Federal. É só de recomendação. Tá. O máximo que eles podem fazer é a recomendação. Eu não tô falando da corregedoria, né? Sim. Mas em organizar, enfim, a administração administrativamente é só como recomendação, porque essas unidades têm autonomia. Quer dizer, na verdade, não é um outro ente federativo, mas é uma autonomia funcional dentro da própria estrutura do Ministério Público, né? Exatamente. Acho que como no princípio de instâncias do judiciário, né? O juiz de primeira instância, ele pode ter a sua decisão, por exemplo, reformada pelas instâncias superiores, mas ele não pode, ele não está sujeito, melhor dizendo, numa relação de subordinação aos juízes de cortes superiores. Ele decide do jeito que acha que tem que decidir. E a mesma coisa vale no Ministério Público, né? Exatamente. Segundo eles decidem de acordo com aquilo que está no processo. Né, que é uma forma de indicar que eles estão neutros. A gente sabe que não é assim, mas o processo é que regula a atuação deles.
Agora, a gente né? tem aí uma situação curiosa, né? Porque você mencionou que o Aras é um dos interessados, né? Numa vaga para o Supremo, indicado pelo Bolsonaro. O outro é o ministro da Justiça, né? Ex-advogado-geral da União, hoje ministro da Justiça, e que também tem tido uma atuação muito curiosa, né? Porque a gente vê o Ministério da Justiça agindo às vezes no lugar da AGU, a gente viu recentemente o ministro da Justiça tendo descoberta ali uma divisão no Ministério da Justiça responsável por uma espécie de polícia política, né? Investigando opositores do governo, policiais antifascistas, até professores, né? O professor Paulo Sérgio Uhum, Pinheiro, por exemplo, né? Foi um dos que estava ali no dossiê uhum. policialesco ali montado, enfim. Como é que a gente consegue entender esses atores que são operadores do direito, seja o promotor, né, ou no caso aí, seja o Procurador-Geral da República, seja o Ministro da Justiça, parece que atuando numa ordem unida, né, numa frente única em prol do governo e no sentido de intimidar ou de reduzir o poder de adversários. Então, esse governo está escancarando algumas coisas que não são inéditas, Uhum. Cláudia. Eu acho que a gente tem que também tomar cuidado com isso, né? A gente Uhum. lembra muito bem lá o Geraldo Brindeiro, enfim, o engavetador-geral da Uhum. República, né? No Verdade. governo Fernando Henrique Cardoso. E que parecia ali que atuava como um defensor do executivo, né? Sim. E das políticas do executivo. O Mas que era está mais acontecendo? defensivo que ofensivo, né? Parece que agora virou Mas ofensivo também, né? era defensivo. É. Agora a gente tem aí alguns personagens, enfim, que, por interesses particulares e pela própria forma como esse governo funciona, né? Um governo Uhum. que não tem, onde as pautas não são exatamente definidas, acaba sendo ocupado, enfim, e dominado por interesses particulares. Uhum. Enfim, né, é isso que me parece um pouco o que está acontecendo. E aí tem uma sobreposição de regras que não são até onde vai o poder executivo, até onde vai os interesses particulares do presidente da República ou os interesses da pessoa física Bolsonaro. Uhum. Enfim, eu acho que é um pouco dentro desses limites que ele age, no caso de se parecer muito como um advogado-geral da União, estando Uhum. ministro da Justiça, e esse caso mais recente sobre as divisões do Ministério da Justiça, eu acho que isso enfim, isso é muito perigoso, isso é inexplicável, né? Uhum. Agora, É um esse governo. Watergate tupiniquim, talvez. Pois é, né? Assim, a gente compara ele à fala da Damares naquela reunião. Uhum. Eu não sei se você lembra, mas na famosa reunião em que ela vira para o Tati, que era o ministro da Saúde naquele momento, e fala assim: o seu ministério está cheio de feministas. Não pode, né? Não pode. Você tem Não que tomar pode, cuidado né? com isso, porque Isso. feminista no Ministério da Saúde não pode. Quer dizer, isso é uma Exato. loucura. Sim. Né? Isso a gente nesse momento a gente precisa aí ter um espaço para proteger tanto o funcionalismo público quanto integrantes desses órgãos, enfim, que acabam sendo indicados como inimigos da nação, né? Quer dizer, isso é o fim do mundo, né? Enfim, agora a gente é interessante observar como o próprio sistema também não fala muito nisso, né? Ninguém, vamos indo assim. A gente tem às vezes uma fala aqui, isso não pode, né? Sempre Mas com muito cuidado, pisando em ovos. pisando em ovos, né? Hum. E isso vem, e acho que isso também isso não é novo, né? Isso é resultado aí de uma escalada, né? Para mim, Sim. enfim, o fato que escancarou, né, e que mostra tudo isso foi quando o Moro grampeou a presidente da Dilma. República, a Dilma, cometeu um ato ilegal e nada aconteceu com ele. Sim. Ali mostrou assim, bom, então não tenho regra. Ele pediu escusas.
Eu posso pedir desculpa, né? Pronto, não precisa mais nada. Você pode cometer a ilegalidade que for, basta pedir e depois escusas. você pede desculpa e pronto. Isso. Enfim, então eu acho que a gente está aí diante dessa briga onde eu não tenho muitas regras. Mas o curioso... Desculpa, eu não queria te interromper, que eu achei que você fosse parar. Pode falar. Não, mas e com essas regras que não são claras, né? E não são definidas, elas são usadas de acordo com o momento e de acordo com as pessoas envolvidas, aí pode tudo, né? Agora, o curioso é que a Lava Jato, ela foi, em boa medida, um instrumento de fortalecimento dessa antipolítica que levou o Bolsonaro ao poder, né, ajudou a elegê-lo, e hoje a gente vê o bolsonarismo se voltando contra o lavajatismo. Tudo bem que já teve o episódio do Moro, a preocupação do Bolsonaro em controlar a Polícia Federal, e claro que se o Bolsonaro controlasse a Polícia Federal, o Moro não controlaria a Polícia Federal. Havia aí, evidentemente, um conflito entre as duas lideranças ali, mas a coisa assumiu um espectro mais amplo, né? Porque essa investida do bolsonarismo via Procurador-Geral da República contra a Lava Jato parece uma briga que já está mirando em 2022 na eventual sucessão, né? Só que acaba produzindo uma aliança de ocasião, né? Porque uma série de outros que são críticos à Lava Jato, inclusive, entendo eu, por razões corretas, né? Acabam vendo nessa briga uma oportunidade para talvez colocar a atuação de certos setores do Ministério Público no seu devido lugar. É como se a gente tivesse o sistema de freios e contrapesos funcionando, evidentemente, não pela virtude dos seus membros, mas pela ambição dos seus membros, que acaba fazendo que, na competição entre eles, as coisas acabem caminhando numa direção eventualmente mais correta. Ou você não vê isso? É até interessante a gente observar, por exemplo, em alguma medida, os pedidos dos advogados do ex-presidente Lula na mesma posição dos bolsonaristas com relação à Lava Jato. Sim. Né? Ou nessa cruzada contra o Moro. Né, que tem mais um elemento aí, que é a fala do Toffoli essa semana sobre a quarentena dos membros do Judiciário ou do Ministério Público. É mais um caso aí que vem somar todos esses. Então, é muito estranho, né? Se a gente for pegar o discurso do Bolsonaro contra a corrupção lá atrás, e agora os bolsonaristas dizendo que não, veja bem, a Lava Jato extrapolou, né? É que o PGR não vai admitir que ele seja propriamente um bolsonarista, embora a gente saiba que seja. Né? Então, não, é o PGR que está, na realidade, querendo botar a ordem no Ministério Público. Mas, na verdade... E ele mesmo diz que ele não é contra as forças, tarefas ou atuação do Ministério Público contra a corrupção. Muito pelo contrário. Ele acha que essa é uma questão que o Ministério Público deve perseguir, mas precisa ter regras de atuação. Precisa colocar limites, porque temos aí uma caixa preta. A prestação de contas, né, que sempre foi uma coisa que funcionou pouco no Ministério Público, se é que funcionou de alguma maneira, de alguma forma, a falta dela e a necessidade de haver instrumentos adequados para que ela exista, me parece que se explicita exatamente nesse momento, né? A questão não é nem o que está oculto ou não, né? Porque eu acho que o Deltan essa semana respondeu dizendo que todos os documentos da Lava Jato estão disponíveis. O problema é a forma em que esses documentos estão sendo interpretados. Sim. E isso você não tem controle. Em alguns casos, aquele número de 38 mil pessoas no banco de dados da Lava Jato, mas para que 38 mil pessoas? Parece gente demais, né? Pois é, né? Enfim, é uma questão complicada. E o sistema de justiça nunca viu a questão da transparência como uma questão importante. Né? Desde o começo, quando começou a se falar lá atrás da necessidade de transparência no Judiciário e no Ministério Público, eles meio que saíram pela tangente, resolveram o problema deles com os números. Né? Então, número de inquéritos, enfim, número de ações propostas,
investigações, e isso resolveria a transparência. A gente sabe que isso não diz muito pouco, né, sobre o funcionamento dessas instituições. Isso diz sobre os dados agregados, mas não exatamente o como as coisas estão sendo feitas, né? E nem fala sobre a conduta de membros individuais, ou mesmo de grupos, como uma força-tarefa, seja do Ministério Público, seja eventualmente do Judiciário, né? Agora, me parece que, talvez por vias transversas, essa questão que o presidente do Supremo levantou e que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, também levantou, da inelegibilidade por um certo período de membros do Ministério Público, do Judiciário, diria eu que deviam valer também para policiais, né? E aí é curioso porque pega no bolsonarismo, porque o bolsonarismo tem nas polícias, em especial nas polícias militares nos estados, uma base política muito importante. Também faria sentido, né? Porque a gente viu, só para dar uma ilustração, acho que até é um caso que serve de exemplo para isso. Aquela policial militar em São Paulo, que estava aguardando o filho na porta da escola, chegou um assaltante armado, ela matou o assaltante e logo depois se elegeu deputada. É claro que ali até era compreensível no cenário a reação que ela teve, mas se isso vira um incentivo para que, por exemplo, policiais saiam fazendo justiça por aí para depois se vangloriarem delas e se elegerem, temos um problema. Ou seja, esse período aí de carência não deveria valer só para membros do sistema de justiça, mas também para as forças de segurança, né? Você não acha? Eu acho que talvez seja um debate que tardiamente chegou, mas que finalmente chegou, né? Eu acho que o debate sobre a quarentena de determinadas carreiras que concorram ao Ministério Público, que concorram a cargos políticos, né, as eleições, e que também voltem para a iniciativa privada, eu acho que essa é uma discussão que a gente fez muito pouco de 88 para cá, até por conta desse corporativismo dessas carreiras. A gente tem esses casos que agora são levantados, enfim, que o Toffoli levantou a questão aí, que eu acho que é uma questão importante e precisa ser discutida, né? Quais carreiras precisam cumprir uma quarentena para que haja uma competição que seja uma competição equilibrada entre os candidatos e que faça sentido, né, enquanto política eleitoral e partidária. Né, tem uma discussão aí da política eleitoral e partidária que é importante. A outra é a atuação de ex-integrantes do Ministério Público, do Poder Judiciário, ou mesmo do Supremo Tribunal Federal, né, nas instâncias privadas. Né? Um ex-ministro do Supremo Tribunal Federal pode assumir uma banca de advogados? E se assumir, pode advogar junto ao Supremo? Pode advogar junto ao Supremo. Essas questões não são questões... Isso é fundamental que seja discutido. De fato. Né? Não é por acaso que nos Estados Unidos os juízes da Corte Constitucional tenham... enfim, não possam voltar para as carreiras, né? Enfim, a aposentadoria deles em definitivo. Eles não podem voltar. Eles podem assumir judiciários estaduais e federais. A gente, inclusive, tem exemplos disso. Mas eles não podem mais advogar. Interessante. Para justamente evitar esse conflito de interesses, né? Para evitar esse conflito de interesses. Agora, a gente deveria pensar também Brasil, no contrário, né? Desculpa, pensar também no inverso, né? Do cara que sai do Ministério da Justiça e vira ministro supremo. Né? Ou quer dizer, qual é o tempo, não só de quarentena de um juiz para ir para a política, mas de um político para ir para a justiça? Exatamente, essas transições não são naturais, né? Essas transições, enfim, a própria conformação das carreiras públicas, enfim, a forma de remuneração, a discussão sobre as aposentadorias integrais, fazem sentido quando a gente discute essas quarentenas, senão elas perdem o sentido. A gente precisa se separar melhor. E a gente acaba tratando isso como um interesse particular do ex-juiz. Né? Coitado, ele não vai poder trabalhar? Pois é. Sendo que, na realidade, o problema, assim como ele tinha uma série de garantias... Ou do ex-ministro da Justiça. Sim. Não, e assim como um magistrado tem uma série de garantias, e um promotor também, para exercer as suas atividades, ele é inamovível, ele tem redutibilidade de vencimentos, enfim.
ele tem uma série de proteções, também se espera que mas essas proteções não são para a pessoa física dele, são para a sua função, né, que protegem a pessoa física por tabela. Da mesma maneira, digamos, o ônus que pode advir daí também é para proteger a sociedade e seus interesses, né? Exatamente. E a gente não fez essa discussão, né? Hum. Enfim, essas questões apareceram muito pouco no controle das instituições. Quando a gente pensou aí em transparência, quando a gente pensou em responsabilidade ou em accountability, enfim, a gente discutiu muito pouco Uhum. a transição entre cada uma dessas carreiras, né? E agora isso está, enfim, está chegando aqui, eu acho que está na hora da gente discutir. Chegou a fatura, né? Chegou a fatura. É. Até porque, de alguma maneira, o empoderamento desses atores do sistema de justiça, para além do cumprimento apenas das suas funções, mas um transbordamento para a esfera da política partidária, tornou tudo muito mais complicado. E aí não é de se espantar que, mas tem os interesses eleitorais dos políticos que não querem, por exemplo, o Sérgio Moro candidato em 2022. Pode até ser, mas o ponto não é tanto se eles querem ou não querem. Os interesses são da política, as ambições são da política. A questão é, se o Sérgio Moro for candidato, ele não pode ter se tornado um candidato forte, e eu estou usando o Sérgio Moro de exemplo, mas até porque é o mais importante mesmo, mas a gente poderia pensar em vários outros, né? Ele não se tornou um candidato competitivo porque talvez tenha abusado das suas prerrogativas de juiz, né? Tem usado delas para fazer demagogia, para jogar para a torcida, assim como policiais podem fazer, assim como promotores podem fazer, enfim. Acho que é essa a Assim discussão. como a gente inclusive esteve à beira dessa discussão com o Joaquim Barbosa no caso do Mensalão. Sim, exatamente. Né? Agora, e aí você está falando numa questão que é fundamental, quer dizer, esses interesses eles são aceitos dentro da política. A política é feita a partir de interesses. O sistema de justiça, a lógica não pode ser essa. Sim, o que vale num campo não vale da mesma maneira vale no outro, né? E aí o discurso do sistema de justiça, que não é um discurso técnico, né, mas é um discurso apaixonado da moralidade, acaba levando, eu posso, interesses são ruins, não pode ter interesse. A política tem que ser o campo apenas do desprendimento. Exatamente, interesse é negativo. Né? Então, os políticos interessados são políticos necessariamente ruins. Quando o político é interessado, ele precisa ser interessado. E é legítimo que seja interessado, e até necessário, né? Pois ele tem que defender, inclusive, os interesses que eu, enquanto eleitora, escolhi quando votei. Né? E o sistema de justiça ajudou a reproduzir, né, a criar e a reproduzir de uma maneira apaixonada esse tipo de avaliação. Interesses são negativos sempre. Eu preciso ter a moralidade, como se a moralidade também não tivesse interesse, né? E é curioso que o próprio Sérgio Moro, uns anos atrás, quando foi questionado sobre aquele auxílio moradia, ele falou, não, mas é que a gente não tem aumento há muito tempo. Aí não era moralidade, aí era o interesse, né? Pois é, né? Enfim, então, eu acho que essas questões aqui, eu tô me lembrando do episódio em que você conversou com o Rogério, e que ele falava da questão das corporações, né, de todo esse corporativismo, do quanto que ele mobiliza as instituições e fazem com que elas sejam o que o corporativismo escolhe. Né? Eu acho que aí a gente está diante de um quadro como esse, de questões que decorrem desse corporativismo, e aí o corporativismo definindo o que é interesse pessoal do que é o interesse da instituição. Né? Quem define isso é o corporativismo, e não as funções que a corporação desempenha. Ou a legitimidade da instituição. Né? Quer dizer, o juiz é legítimo não porque ele decide A ou B, né? A legitimidade do juiz vem de outro lugar. Sim. Né? Vem da Constituição, enfim, vem de toda a conformação aí da sua carreira. Perfeito. Agora, só para a gente fechar aqui, Luciana, para onde vamos?
O que você acha que vai resultar desse embate agora? Será que nós caminhamos no sentido de uma normatização mais apropriada dessas relações entre justiça e política, da ida de atores do sistema de justiça para a política e vice-versa, né, da relação entre diferentes instâncias do Poder Judiciário, diferentes instâncias do Ministério Público, que eu acho que é uma das questões que está colocada aí, e mesmo da responsabilização, né, desses membros por aquilo que fazem. Você tem alguma expectativa de aonde esse tipo de crise que está se produzindo agora possa nos levar? O que você espera disso? Eu sou pessimista nesse ponto, Cláudio. Eu acho que, inclusive porque eu acho que a gente não fez a gente não tem muita bagagem para discutir isso de uma forma que vá produzir um resultado aí positivo. Eu acho que essas questões a gente tem que levar mais a sério essas pequenas crises que aparecem, né, e embarcar numa discussão institucional dessas questões que aparecem com essas crises. E não acho que nesse momento a gente tem um ambiente para isso, né? Até porque, enfim, a gente tem o nosso ambiente está aí permeado pelas consequências da pandemia, pela questão dessa crise econômica e de como esse governo está se saindo com essa crise econômica, né? Tem toda essa discussão aí da manutenção dos R$ 600 e do quanto que a gente tem outras questões aí que estão dominando a pauta. Eu acho que, de novo, a gente vai ter um ajuste. A Lava Jato, desde do ano passado, enfim, e até mesmo desde que ela conseguiu atingir determinados objetivos, principalmente depois da prisão do ex-presidente Lula, ela vem perdendo força. Né? Isso é visível, enfim, isso é natural. A gente tem até espaço hoje em dia para ter um discurso contrário à Lava Jato que a gente não tinha há 4 anos atrás. Era uma heresia, né? Era uma heresia. Imagina, olha, assim, mesmo quem não corroborava com tudo que a Lava Jato estava fazendo, falava assim, não, mas produziu resultados incríveis. Finalmente colocou os poderosos na cadeia. Pois pegou esse super escândalo, o que fizeram nunca antes nesse país, enfim, então agora a gente já tem espaço, e é um espaço considerável de crítica para a Lava Jato. O lavajatismo está na berlinda? O lavajatismo está na berlinda. E me parece que, enfim, a situação dos procuradores e daqueles envolvidos na força-tarefa não é uma situação nem um pouco confortável, né? Vários deles se aposentaram, enfim, saíram, outros estão aí com processos no CNMP, que mesmo que o Conselho não tenha muita tradição aí em penalizar, mas isso não é pouca coisa, né? Eu não acho que isso seja, enfim, que possa ser descartado assim de qualquer jeito. Então, nesse momento, para esse tipo de discussão, infelizmente, eu acho que vai ter uma acomodação. Aliás, você falou uma coisa, né, do enfraquecimento da Lava Jato nos últimos anos, até o ponto de hoje, vamos dizer, ser possível criticá-la sem tanto clamor. Aí uma pergunta, como é que você percebe a importância da ida do Moro para o governo, saindo da magistratura, nesse processo? É causa ou é efeito? O Moro pulou fora de uma bananeira que já deu cacho, ou a saída do Moro para ir para o governo auxiliou esse enfraquecimento da Lava Jato, acelerou esse processo de enfraquecimento da Lava Jato? Como é que você enxerga isso? Então, eu acho que não acelerou o projeto de enfraquecimento. Eu acho que ele tinha ali uma estratégia. Eu não consigo olhar para esta figura sem pensar numa estratégia, que era uma estratégia muito clara contra o PT, enfim, e contra o ex-presidente Lula. Para mim, eu não consigo separar. E talvez eu esteja numa avaliação também emocionada, mas assim, enfim, eu não acho que ele... E uma vez a Lava Jato chegando aonde chegou, ele não tinha mais muito o que fazer ali. É isso, a bananeira que já deu cacho, né? A bananeira já deu cacho, e aí eu vou alçar voos mais altos, até porque eu sou imbatível, né?
Isso também faz parte um pouco da gênesis dos integrantes dessas carreiras, né? E aí, só que eles não percebem que no mundo da política o modus operandi é muito diferente. Sim. E as habilidades não são da mesma natureza necessariamente. As habilidades, né, são outras. Porque antes é um jogo moral, jurídico, e depois é um jogo político, né? Que realmente obedece a outros princípios e requer outras habilidades, né? Muito bom. E ali ele não, enfim, aí ele e um grupo, né, que ele faz parte, acharam que poderiam manobrar aí uma figura como Bolsonaro e família, né, que é uma figura só, e as outras forças que estavam atuando ali no governo Bolsonaro, né? Seja mais conservadores, menos conservadores, enfim, mais aloprados, menos aloprados, mas eles achavam que poderiam conviver sem nenhum desgaste. Muito bem. Tá ótimo, Luciana. Acho que foi muito interessante essa conversa, o que não quer dizer que a gente precise ficar pessimista, mas também não sei se a gente tem espaço para ficar otimista. Acho que ainda temos um campo aberto aí, né, para o que vem pela frente. É difícil, né, saber o que realmente vai se desenhar, né? Eu acho, a gente tem, na verdade, elementos aí para alimentar o nosso campo de estudo, né? Sim, exatamente. Na verdade, a gente tem mais hipóteses a explorar e mais coisas a tentar entender, né, do que propriamente chegar com explicações prontas, né, sobre o que vem por aí. E de forma muito singular, né? Porque é isso, a gente tem um sistema de justiça super forte, mas ao mesmo tempo forte enquanto ator político, mas ao mesmo tempo extremamente corporativista, pouco transparente, que mistura, né, valores republicanos sem nenhum constrangimento. Então, eu acho que tem vários elementos que a nossa área de trabalho aí está se expandindo. A gente vai ter mais trabalho pela frente. Muito mais. De tédio a gente não morre. Não, de jeito nenhum. Então tá bom. Então, Luciana, quero te agradecer a participação nesse episódio do Fora da Política Não Há Salvação. Espero que a gente tenha novas conversas em breve, né, sobre esse tema ou algum outro assunto próximo. E agradeço a quem nos ouve no podcast, como a Luciana, que é uma ouvinte fiel, ou quem nos assiste no YouTube, e peço que não deixe de se inscrever no canal, né, de assinar o podcast, e até a próxima. A gente fica por aqui. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de colocar sua curtidinha aí embaixo e, claro, se inscrever no canal. Além do canal do YouTube, o Fora da Política Não Há Salvação está disponível também no podcast, em mais de 16 agregadores de podcasts. Acompanhe a gente. Um abraço, até a próxima.